TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas um debate sobre a falta de merenda escolar na rede pública de ensino. Esse debate, essa primeira parte, ela é presidida pelo vereador Pedro Tourinho, do PT. Bem, boa tarde, senhoras e senhores que estão nos assistindo aqui na TV Câmara. Sou o vereador Pedro Tourinho e essa aqui é a primeira parte da sessão. Hoje nós vamos tratar da alimentação escolar na cidade de Campinas. Como é sabido, eu fui proponente até recentemente de uma comissão parlamentar de inquérito que busca investigar o que tem acontecido na merenda escolar de Campinas. A gente tem uma longa história de questionamentos a respeito da qualidade da alimentação escolar na nossa cidade. No ano de 2016, foram apresentadas várias evidências, inclusive de superfaturamento nas compras da merenda. A gente tem, por exemplo, uma compra de suco de laranja que é mais do dobro do valor de mercado. Eu mesmo fui autor também de uma denúncia que tratava do superfaturamento na compra de frango para alimentação escolar. E o que a gente tem presenciado é que, apesar desses esforços, infelizmente, a alimentação escolar na cidade de Campinas tem sofrido uma degradação muito forte. A gente já teve uma merenda, uma alimentação escolar que era considerada referência nacional. A gente tem uma vivência muito importante, especificamente a partir do governo Toninho. A gente tem uma história muito virtuosa nesse sentido. E o que a gente presencia num período mais recente da história da cidade é que, de fato, aquilo que já foi entendido como um direito e como uma garantia de que aspectos nutricionais do desenvolvimento das nossas crianças e que estariam protegidos, hoje estão também sendo objeto dos processos de sucateamento e de negação sistemática de direitos aqui que vem assim, assolando a nossa cidade. Eu quero, antes de chamar aqui a mesa, quero agradecer a presença da vereadora Mariana Conte, que está aqui acompanhando o nosso debate. A gente convidou, então, três pessoas para contribuírem com alguns testemunhos aqui conosco, para debater, e inclusive debater com as afirmações que têm sido feitas pela Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação tem afirmado que os problemas na alimentação escolar, que se tornam cada dia mais evidentes e inegáveis, são problemas pontuais, fruto de pequeno problema com fornecedores, frutos de algumas pequenas deficiências, mas a gente sabe que não é bem isso que tem acontecido. E aí é por isso que a gente quer ouvir, então, as pessoas. Para isso, a gente convidou a Viviane Cardillo, que é mestranda do ICHSA da Unicamp, a Rosana Nogueira, que é nutricionista aposentada da Prefeitura Municipal de Campinas, e a Érica Mayumi Cândido, que é mãe de aluno e conselheira do Emílio Miotti e membro do Conselho das Escolas de Campinas. A gente vai abrir, então, com a fala da Rosana e, em seguida, a gente parte para as demais falas. Muito obrigado. E quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é muito interessante a gente fazer esse debate aqui. Eu sou aposentada hoje, mas fiquei 20 anos na educação, 10 na saúde, terminei minha carreira na saúde, mas acho que dá para a gente conversar um pouco sobre o programa de alimentação escolar, que tem sido o tema do meu mestrado e doutorado também na Unicamp. Então, o programa de alimentação escolar ele é um programa nacional e é isso que a gente tem que ter em foco, é uma grande política, E ele tem uma trajetória muito longa, ele começa na década de 1940, em 55 ele se torna, de fato, um programa, é instituído como um direito desse aluno da escola pública a partir da Constituição, em 88, pode passar. E, na verdade, hoje ele tem uma lei apenas, uma lei, a partir de 2009, então, depois de 55 anos desse programa, ele tem a primeira lei dele, que é a 11.947, e a sua resolução. É por essa base legal que a gente tem que fazer a operacionalização desse programa nos municípios de todo o Brasil. É interessante saber que as características desse programa era um programa bastante incipiente em relação à abrangência, ele era um programa com uma versão de campanha, e hoje ele tem tudo muito estabelecido. Ele tem versões muito estabelecidas, as situações de como se faz essa gestão, ela está estabelecida na lei. Então, de fato, os municípios têm que implementar, de acordo com como está na lei. E, se não sabe implementar, precisa ir em busca dessa capacitação. Existe uma base legal muito forte, que é essa lei 11.947, de 2009, a sua resolução,
e leis que falam sobre as atribuições da nutricionista e, principalmente, uma lei interministerial que fala da aplicabilidade desse programa dentro da escola. Como é que deve ser feito esse trabalho dentro da escola, em conjunto educação-saúde. E esse objetivo do programa ele é muito amplo. E como é que a gente faz com que esse objetivo se traduza? Na verdade, ele precisa, então, ter a implementação no prato dessa criança. Não adianta a gente falar que o objetivo é proporcionar uma boa alimentação, desenvolvimento biopsicossocial, se o prato que a gente oferece todo dia para aquela criança contradiz a esse objetivo. Então, o objetivo é muito importante, ele se dá em 10 ou 15 minutos dentro do período da escola. Mas ele é muito importante e ele é um direito, é mais uma atividade pedagógica que acontece dentro da escola. As diretrizes do programa, a Viviane vai abordar melhor, e a gente vai dizer assim, os titulares, não é beneficiário, não é usuário desse programa, é titular de direito, é a criança que tem direito, é o aluno, né, não só a criança, que tem direito desde a creche até o ensino de jovens e adultos. É um direito constitucional que este aluno da escola pública tenha o alimento no seu período de aula. E esse programa, no Brasil, é o único universal do mundo. Todos têm direito à alimentação. Se todos comem, se não comem, se gostam, se não gostam, é uma outra discussão. Mas todos têm direito. Os órgãos financiadores, então, nós temos os 3 entes federativos, né? O município, o Estado e o governo federal. O governo federal é aquele que dita as normas, faz a legislação, tem um aporte financeiro, mas ele não tem tudo. Então, os estados e os municípios têm que contribuir. Portanto, precisa existir uma vontade política, uma gestão técnica, administrativa, para que esse programa se viabilize nos municípios. Os investimentos, então, estão elencados nessa planilha. No ano de 2015, nós tivemos 3,7 bilhões de reais para as 41 milhões de alunos, né, não só crianças, que têm direito a esse programa. A questão do controle social é muito importante. Então, o controle social, numa política pública, é de extrema relevância, é uma atribuição do Conselho de Alimentação Escolar fiscalizar, e, muitas vezes, a gente vê o nutricionista, que é gestor desse programa, como membro do conselho, né, como membro do executivo nesse conselho, que não cabe, como é que o executivo vai se fiscalizar a si próprio? Então, o nutricionista, responsável técnico do programa, ele pode estar ali viabilizando, informando o conselho, mas não ser membro do executivo no próprio conselho. Não existe isso, né? E o conselho é composto por vários segmentos. Os segmentos estão aqui apontados. Então, tem o executivo, tem a sociedade civil, pais de alunos e o próprio setor da educação, com alguns segmentos também relacionados aí na composição. A experiência de Campinas é uma experiência bastante rica, né, onde teve, inicialmente, a questão de um setor que não significava nada, era setor de suprimentos e transportes, que cuidava da alimentação dos alunos da rede pública municipal. Isso foi passando ao longo do tempo, até que chegou em 98 com uma estrutura, em 89, desculpa, com uma estrutura mais formalizada, e em 97, então, decidiu-se por mudar o modelo de gestão. De autogestão, então, a prefeitura fazendo toda a gestão do seu processo, para terceirização, que é fazer a contratação de um terceiro para o fornecimento, para os insumos, para a mão de obra, para tudo. E isso aconteceu. Com esse movimento de terceirização, cessaram todas as ações educacionais desse programa. Todas as ações pedagógicas orientadas passam a não existir mais. E essas cozinhas passam a ser centros de produção. E os alunos meramente consumidores desse programa. Então, esse vínculo da alimentação como projeto pedagógico, com esse modelo de terceirização, que aconteceu de 97 a 2001, ele fica cessado. Em 2001, então, a Secretaria de Educação retoma o programa, mas ainda com a pendência de terem os contratos terceirizados. E, ao mesmo tempo que se mantinha esse contrato terceirizado, se pensou em novas modalidades de gestão, que era a gestão compartilhada. Então, essa gestão foi compartilhada, construída pouco a pouco, Secretaria de Educação e SEASA. Esse é o modelo compartilhado que está em vigência até hoje. Existem vantagens na terceirização? A gente precisa entender bem o que é isso, né? Vantagens quais que são? Tenho lá na segunda tela. É uma rapidez que o serviço público muitas vezes não tem, né? E a forma de manutenção de equipamentos. É isso. As desvantagens, pode voltar, por favor, são imensas, na verdade.
né? Porque existem cardápios sem definição, a própria supervisão fica por conta da empresa, e nós somos serviço público. O serviço público é para ser gerido, e principalmente esta prestação de serviço, que é a alimentação da criança dentro da escola, é da prefeitura, é do órgão público, né? Pode passar as desvantagens. Então, a partir da implementação, ficam com competências a Secretaria de Educação e a SEASA, competências diferenciadas que, juntos, compartilhados, fariam a gestão e a operacionalização desse programa da forma que deveria ser. Pode passar. Eu tenho aqui um quadro que mostra todas as modalidades de gestão, né, como é que foram os modelos de gestão de 89 até 2004, isso pode ser consultado. E aí, o que eu queria chamar a atenção, esse programa está instituído na agência pública desde 1940, né? Ele tinha uma incipiência de abrangência muito ruim, de quantidade, de qualidade, de valores. Hoje, não. Hoje, ele tem um programa, tem uma normatização, tem a forma de procedimento, tem um investimento. Por que é que esse programa tem tantos problemas ainda? No meu entendimento, né, esse programa tem uma falta de gestão imensa, política e administrativa, além da técnica, sem dúvida. Mas a gente tem que prestar atenção nessa gestão. Ok? Pronto, Pedro. É isso? Bem, muito obrigado, então, Rosana. Vou agora passar para a Viviane Cardillo, que, feito eu falei, é mestranda do ICH-SA, lá da Unicamp. Tá ligado? Tá. Olá, boa tarde, agradeço o convite, Pedro. Tudo certo aí, Rogério? Bom, quando eu recebi o convite, né, para participar aqui desse debate, eu fiquei um pouco, né, falei, o que eu vou falar? Meu nome é Viviane, né, eu estou terminando meu mestrado, eu estudo a atuação das merendeiras, o trabalho das merendeiras na implementação, de que forma que elas influenciam a implementação desse programa, né? Já estou com grande parte do meu campo já pronto e logo aí estou defendendo. Eu vou trazer aqui um pouquinho a discussão sobre quais são as diretrizes que esse programa fala, né? Pode ir próximo, Rogério. Como a Rosana falou, né, o Programa de Alimentação Escolar é um programa que ele completou esse ano 62 anos. Né? Ele começa lá em 1955, com o Decreto 37.106. Mas eu vou me ater aqui, né, em 2009, que é a aprovação da Lei 11.947, e da Resolução número 26, de 2013, que são as leis que regulamentam esse programa. Então, pode ir para. Então, quais são as diretrizes desse programa? Então, a primeira diretriz desse programa é, alimentação saudável e adequada. Então, a alimentação escolar, ela começa a ser pensada lá na década de 30, 40, 50, com a questão da fome no Brasil. Hoje, nós temos ainda temos um problema de fome, mas hoje nós também temos um problema aí grande de obesidade, né, infantil também. Então, esse programa ele vem com o intuito de trazer uma alimentação saudável, né, colaborando aí na educação alimentar das crianças. A segunda diretriz é a inclusão de programas de educação nutricional e alimentar. Então, é papel do Programa de Alimentação Escolar criar programas junto à educação, né, junto às escolas, para que sejam feitos programas de educação alimentar junto à rede. A terceira diretriz é a universalidade, né, de todos os alunos da rede pública têm direito. O quarto é a participação da comunidade, principalmente aí com o papel do Conselho de Alimentação Escolar, né? A quinta diretriz é o apoio ao desenvolvimento sustentável da região. E aqui entra uma questão que, na Lei 11.947, ficou aprovado que, no mínimo, 30% do valor que é repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o do governo federal, tem que ser gasto com compra de produtos da agricultura familiar. Né? E aqui eu acho interessante chamar um pouquinho a atenção, porque
tem ocorrido, em alguns casos, de comprar-se um único alimento de uma cooperativa do Rio Grande do Sul. E esse não é o intuito do programa. O intuito é desenvolver os agricultores da região onde está o município. E a sexta diretriz é a segurança alimentar e nutricional dos alunos. Próximo, Rogério. Eu vou falar um pouquinho, em relação à resolução número 26, sobre os cardápios, né? Então, em primeiro lugar, o cardápio da alimentação escolar, ele deve ser elaborado por nutricionista, né, responsável técnico pelo programa. Todo programa de alimentação escolar tem que ter um responsável técnico. Esse cardápio ele tem que estar em locais visíveis, tanto na escola quanto na Secretaria de Educação. E eles deverão conter as seguintes informações. Então, o tipo e o nome da preparação, os ingredientes e a consistência dessas preparações, o valor calórico, os carboidratos, proteínas, lipídios e fibras, as vitaminas A e C, os minerais ferro, cálcio e magnésio, e o nome e a assinatura e o número do CRN de quem é o responsável pela elaboração desse cardápio, né? Isso está muito claro aqui na legislação. Outra coisa, o cardápio ele deve oferecer, no mínimo, 200 gramas de frutas e hortaliças por semana para os alunos. Então, o cardápio semanal tem que oferecer isso, né? A oferta de doces, né, ela deve ser, no máximo, de 2 preparações. Então, por exemplo, eu vi um cardápio onde tinha um dia leite com açúcar queimado, bolo de vinagre. E, no outro dia, leite com fruta e bolo de vinagre. Aí nós temos 4. Então, nós temos que ter, no máximo, 2. E, mais do que isso, cada uma delas pode oferecer, no máximo, 110 calorias. Então, isso é uma coisa importante. E, além disso, o que é a alimentação escolar? O que ela precisa suprir, né? Então, na creche em período parcial, a alimentação escolar ela deve ser oferecida, no mínimo, 2 refeições e atender, aí, no mínimo, 30% das necessidades calóricas das crianças. Em creche em período integral, no mínimo, 3 refeições e tem que atender, no mínimo, 70% das necessidades diárias. Tá? Educação básica em período parcial, 1 alimentação e, no mínimo, 20%. E aí, educação básica que ofereça mais de 2 refeições, no mínimo 30% dessas necessidades. E, no caso aqui de escolas de área indígena ou quilombola, também tem que ser, no mínimo, 30%. Além de tudo isso que já foi dito, né, de todas essas informações que tem que ter, da quantidade de hortifruti que tem que ser oferecido, nós temos aqui uma questão do que pode o limite máximo, né, das preparações. Então, por exemplo, o açúcar de adição, o açúcar que coloca no leite, o açúcar que coloca no bolo, ele pode ter um limite máximo diário de 10% da caloria que está sendo oferecido. Gordura totais de 15 a 30, saturada 10, gordura trans 1%. Em relação ao sódio, que também é uma preocupação aí pela questão da hipertensão, então, quando oferecido uma refeição, no máximo 400 miligramas de sódio, quando 2 refeições, no máximo 600, e 3 ou mais refeições, 1.400. E, no próximo eu mostro aqui, então, quais são os parâmetros para o atendimento, no caso da merenda que é oferecida uma vez ao dia, que tem que atender aí 20% das necessidades diárias. Eu deixei ali em destaque da pré-escola, e eu pus em destaque a proteína, a vitamina A, o cálcio e o magnésio, porque eu fiz uma avaliação de um dia do cardápio, né, do dia do bolo com vinagre e leite com açúcar queimado. Eu utilizei a referência que tem no receituário padrão da SEASA, e esses micronutrientes e vitaminas que estão em destaque, eles não atendem. E, no caso até aqui do valor calórico, ele atende, porém, a quantidade de açúcar proveniente de adição, ele está em 25%, então ele excede. Acabou meu tempo?
Eu vou falar um pouquinho agora sobre o meu trabalho, né, que eu tenho feito. Eu tenho estudado o trabalho das merendeiras nas escolas. Eu passei 3 meses nas escolas, e o que eu tenho percebido, né, segundo relatos delas, é que realmente a quantidade de hortifruti tem diminuído, né, a variedade também. Eu presenciei refeições sendo feitas para 200 crianças com 8 cenouras, né? E quanto à questão de como é feita a gestão aqui em Campinas, essa gestão compartilhada, o que eu percebo é que acaba que a merendeira ela tem 3 chefias, né? Então, ela tem uma chefia que é a diretora escolar, é quem ela responde, que ela está dentro da escola. Ela tem a nutricionista da SEAS e a nutricionista da terceirizada. Outra questão também que é bem gritante é a questão de infraestrutura e equipamentos para elas, que é complicado, atrapalha o trabalho delas, né? Elas chegam a levar coisas de casa para poder trabalhar, por exemplo, faca. E assim, outra coisa que é interessante é que quando a gente começa a avaliar a alimentação escolar pelo cardápio oficial que nós temos, isso não sei se é, de fato, uma boa ferramenta, né? Uma vez que esse cardápio ele é modificado na escola. Então, esse cardápio que nós temos aqui, ele é o cardápio oficial. Mas o que, de fato, está sendo servido lá? Eu fiz um levantamento em uma das escolas em que eu visitei durante 24 dias e 86% das vezes o cardápio foi modificado. Então, é isso. Acho que eu encerro por aqui. Muito obrigado, Viviane. Antes de passar aqui para a Érica, quero agradecer a presença do Alerte Dinamarco de Sá, da Solange Pozuto e do Oswaldo Souza Alves, que são da APOESP, né, do Sindicato dos Professores Oficiais do Estado de São Paulo, e que tem aí uma importante luta também na defesa da educação pública, especialmente no momento em que a gente está enfrentando aqui nessa casa, Escola Sem Partido e outras iniciativas retrógradas, né, que não tem, enfim, que tiram completamente o foco daquilo que é mais importante, que era uma educação de qualidade, com garantias de direitos como a alimentação escolar. Então, agora eu passo a palavra para a Érica Mayumi Cândido, que, feito eu disse, é mãe de aluna e conselheira do Emílio Miotti e membro do Conselho das Escolas de Campinas. Boa tarde. Eu vim aqui relatar um pouco do que eu presencio na escola dos meus filhos, né? Eu gostaria até, se as crianças quisessem até se manifestar, seria até interessante. Mas, assim, a minha filha, ela é uma criança que ela gosta muito de verdura, muito de fruta, né? Tudo bem, é um pouquinho diferente das outras crianças. E ela começou a se queixar muito na escola, né? Ela toma o lanche e almoça na escola. E aí, ela passou a falar, não, mãe, só está vindo arroz e carne moída, macarrão e carne moída, macarrão e frango desfiado. E só tem isso, não tem fruta para eu comer de merenda, porque ela não gosta disso aqui. Isso aqui é extremamente salgado para o paladar dela, né? Eu estava avaliando aqui, ele tem 335 miligramas de sal, cada porção. As crianças comem 2, 3 pacotes disso daqui, quando elas estão com fome. E está sendo servido isso daqui 3 vezes por semana. É esse pacote de bolacha com leite com açúcar queimado. Para mim, isso aqui não é alimentação. Isso aqui é dar ração para a criança, né? Para mim, é um absurdo falar que isso aqui é alimentação, e que é alimentação saudável e equilibrada, e que a prefeitura é premiada para dar esse tipo de coisa. Conversando com o Grêmio Estudantil, né, as crianças me passaram o que consta no cardápio, né, que já é um cardápio que já fala, assim, você olha no cardápio do dia da semana, eu tirei até foto de um e imprimi o outro. O cardápio da semana do 14 a 18, no cardápio, na segunda, quarta e sexta, consta já o leite com açúcar queimado e o biscoito, que eu estou falando para vocês. No cardápio da semana passada, a mesma coisa. Na verdade, assim, ele consta na quarta e na sexta o leite com açúcar queimado e o biscoito, só que, assim, foi servido na quarta, na quinta e na sexta, que é essa coisa que a nutricionista passou da alteração do cardápio. É isso que acontece. Então, assim,
Na segunda-feira do dia 21, em vez de ter o leite com açúcar queimado e biscoito, foi leite com Toddy, que, para mim, nutricionalmente, é a mesma coisa. Né? Daí, na quinta-feira, que era para ter leite com fruta, foi leite com açúcar queimado de novo. Né? Então, na semana passada, no cardápio, onde constava salada de pepino, na segunda-feira, não teve. Foi só o arroz, feijão e ovo mexido com cenoura e tomate. O cardápio da terça-feira, do dia 16, era macarrão com molho de tomate. Daí, na quarta-feira, era arroz, feijão, carne, couve e fruta. Não tinha couve, não tinha fruta. Né? Na quinta-feira, está escrito arroz, feijão, filé de peixe com batata. Foi sopa. Então, né, você joga o que tem para dar para servir para as crianças. E, na sexta-feira, que era risoto de carne com cenoura, foi um risoto de frango, um arroz com frango desfiado servido para as crianças. Então, é assim, consta salada de escarola, não tem. Com algumas reportagens que andaram saindo na mídia, essa semana passou a constar verdura. Né? Então, na segunda-feira, teve salada e, na terça-feira, só. 2 vezes por semana. Então, assim, eu acho muito complicado. Depois, na mídia, a gente vê a resposta do prefeito falando que não, isso é um problema pontual de uma única escola. A gente percebe que não. Eu tenho várias amigas com filhos em creche que estão comendo arroz doce todo dia, entendeu? Que estão substituindo lá a aveia, que é um pouquinho mais nutricional, por açúcar, cara. Assim, não tem condição. Né? As crianças... eu tive relatos assim de uma escola onde meus filhos estudaram, né, que as crianças comeram um dia de refeição uma torta de atum, só que não tinha atum, porque era uma lata para fazer 4 receitas. Então, assim, é o cúmulo do absurdo que está acontecendo com a alimentação. Né? Ela já foi muito, muito melhor. Eu lembro de quando a minha filha participava da educação infantil, ela se alimentava muito bem. Meu filho aprendeu a comer fruta, né, diversas frutas, na escola, né, com essa introdução. Então, assim, o que está sendo servido agora é uma vergonha. É uma vergonha, e quando as crianças... Porque as crianças do Grêmio, uma vez, estavam perguntando: pô, mas a gente não gosta da barrinha de cereal que servem para a gente. Podia voltar com o pão com carne, que teve uma época que a cozinha estava em reforma, a merenda deles era mais reforçada, então eles recebiam pão com carne, pão com frango. Podia voltar essa merenda. A resposta da nutricionista era: não, mas daí tem excesso de caloria. Dá açúcar queimado no excesso de caloria, vazia para essas crianças. Então, assim, para mim, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Bem, Érica, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Né, acho que todo mundo foi, conforme a gente combinou, foi bastante conciso, porque a gente quer colher algumas falas, alguns depoimentos de quem estiver vindo aqui. Eu vi que vieram algumas pessoas. Né, se quiserem contribuir com a palavra, está aberta. A Solange quer falar, a Mariana também. Vou pedir para ser bem breve, tá, na colocação, para a gente poder dar sequência e aproveitar as falas que a gente tem até às 17h45. Boa tarde. Eu parabenizo o vereador Pedro Tourinho por promover esse debate. Gostaria de agradecer a Rosana, a Viviane e a Érica pelos depoimentos. E, na verdade, nós temos recebido muita reclamação de várias escolas diferentes. Então, eu compartilho aí da posição da Érica, que não é um problema pontual. E isso está relacionado... Bom, enfim, a merenda é fundamental tanto, né, para garantir uma alimentação para as crianças, quanto mesmo essa questão da aprender a comer. Né? Então, é um processo pedagógico, né? E, nesse sentido, a terceirização impacta diretamente, porque nós sabemos que a terceirização, o fluxo dos trabalhadores, ela é muito, né, muda muito, e a gente sabe que a educação pressupõe uma relação afetiva, uma relação de uma socialização.
Eu acredito que a gente está numa situação muito séria aqui na cidade de Campinas. Essa questão do cardápio, se a gente compara o cardápio ao longo do último ano, houve um empobrecimento do cardápio oficial, e as reclamações que nós recebemos é que, mesmo não existe compatibilidade entre o cardápio oficial e o cardápio do que é oferecido. Então, eu acredito que a gente vai precisar, né, Pedro, fortalecer. Nós fazemos várias denúncias aqui. Essa é uma questão fundamental. Eu acredito que tem que ser prioridade na gestão municipal. E nós vamos ter que discutir aqui, inclusive chamar, né, todos os pais responsáveis, porque eu acredito que a gente tem que aumentar aí a denúncia com relação a esse empobrecimento no cardápio. É isso, estamos aí juntos para a gente cobrar da prefeitura, e mesmo nesse conselho, né, porque eu acredito que tem uma responsabilidade importante. Tá certo? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Quero anunciar também a presença do vereador Jorge Schneider, estender-lhe o direito à palavra se ele quiser usar. Não? Bem, então a Solange Pozuto se colocou para falar também, é uma jovem ali no fundo, ela quer se colocar também. Solange, professora Rosângela, também peço para virem aqui para frente, para facilitar até para a transmissão. Pode só ficar de pé aqui, acho que é melhor, e se apresentar. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Solange, eu sou da rede estadual, sou da rede municipal, sou da PUESP, né, sou conselheira na PUESP, e eu sou do Conselho da Alimentação Escolar. Já há alguns anos que eu sou do Conselho da Alimentação Escolar. E a gente está com um problema no Conselho da Alimentação Escolar, porque não está tendo reunião há uns 5 meses do Conselho. E, assim, uma cidade como Campinas, o tamanho de Campinas, o tanto de crianças que atende, não ter reunião do Conselho, e a gente pede reunião, a gente está recebendo várias denúncias e não estávamos conseguindo essa reunião. Aí nós ficamos sabendo dessa reunião aqui, né, a gente agradece a oportunidade, e fizemos, alguns conselheiros e conselheiras, pedimos para o presidente do Conselho, e ele marcou a reunião para hoje, neste mesmo horário. Então, por exemplo, nós da PUESP, que temos 2 representantes, uma foi para a reunião e a outra veio para cá. E a gente não sabe nem como ficou a aprovação de contas desse conselho, porque a reunião foi em janeiro, fevereiro, e a reunião que nós fomos não tinha fechado essas contas ainda, então não sei como ficou. E a gente está tendo muita alteração de cardápio, né, redução de frutas e verduras, estamos tendo várias denúncias, inclusive do arroz doce. E o que eles fazem? Eles sempre falam que é pontual. É numa escola, uma na outra. Né? Mas, na PUESP, a gente tem várias denúncias. E o que eles fazem também, que assim pode ser da minha cabeça, né, da gente da PUESP, que a gente estava até conversando sábado. Mas, onde tem conselheiro, o cardápio não muda tanto. Então, por exemplo, onde eu estou, onde a Silvia está, o cardápio não muda tanto. Mas, as escolas da região, o cardápio está sendo mudado muito e alterado, e no nosso, reduzido só. E, como você falou, né, a gente queria estar discutindo outras questões, né, e eu não falo de qualidade, mas, como o Miguel Arroio fala, eu falo de justiça social na educação, e a gente está tendo que brigar por uma coisa que é a alimentação escolar, que é de direito de todos e de todas. Tá? Obrigada. Muito obrigado, professora Solange. Tem mais 2 inscritos aqui? Mais 2? Professora Rosângela e a... Bem, por favor, podem tomar a palavra aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rosângela, sou diretora aposentada há 1 mês e pouco, lá da MF Padre Emílio Miotti, 15 anos lá. Né? E eu estou na rede municipal desde 1991, como professora. E aí eu agradeço a Rosana de ter dado esse breve histórico aí, que eu acho que nos instrumentaliza muito para as discussões, e a gente precisa se aprofundar mesmo. Então, muito obrigada. E eu vi isso na prática. Um alimento que era quase tudo industrializado, lata fechada de carne para ser aberta, enfim, e virar comida para as crianças, e esse processo ser transformado, né, e melhorado significativamente a partir de 2001, 2002,
e virar um alimento in natura, com quantidades, com variedade boa, com quantidade suficiente para as crianças, com a possibilidade de inclusão da alimentação escolar no projeto pedagógico da escola, no projeto educacional das escolas, e a gente tinha como fazer esses projetos de trabalho. Bom, esse processo, então, houve uma evolução e agora está tendo uma involução, muito gravemente, dos últimos 2 anos e pouco para cá. A gente sente visivelmente, assim, é só estar dentro das escolas algumas vezes e a gente percebe. Bom, com relação ao controle, eu queria lembrar que a SME, hoje, não tem poder nenhum sobre o controle da alimentação escolar. A Coordenadoria de Nutrição, que funciona na Secretaria de Educação, que deveria ser coordenar esse processo, fiscalizar esse processo, enquanto contratadora do serviço, parte integrante dessa parceria com a SEASA, hoje não tem absolutamente nenhum poder. E eu estou dizendo isso aqui com todas as letras, e já disse isso para a coordenadora de lá, com todas as letras. Vocês não têm poder de nada, vocês não fiscalizam nada, vocês não compram nada, vocês não verificam se o que está sendo comprado e pago aí pela Secretaria de Educação está sendo entregue lá na escola. Vocês não fazem isso. Então, eles não têm esse poder e nem essa vontade política de fazer. Eu falo, às vezes, já falei isso para eles também, que eles agem como aquele que deixa a raposa tomando conta do galinheiro. Quem vê se o alimento chegou na escola é a própria SEASA que leva o alimento e que recebe por esse alimento, certo? A supervisora é deles, então fica lá o diretor de escola, que é alijado desse processo de discussão. O diretor não é convidado, não é informado, não é convidado a participar das decisões, nada, mas ele tem que gerir lá na escola, porque ele é o cara que cuida para que o alimento vá, de fato, para o prato da criança, que esse programa seja concretude no prato da criança. Então, os diretores acabam passando uma boa parte do tempo gerenciando esse caos que foi se tornando, que está se tornando a alimentação escolar em Campinas. E, com essa questão toda, há um prejuízo significativo da alimentação escolar como parte do projeto pedagógico das escolas. Não há como fazer, porque você não sabe, o que está escrito lá, que está no cardápio, de fato, não vai ser oferecido. A alimentação, por exemplo, no cardápio, tem a diminuição de itens, como a Érica colocou, outros já falaram, realmente os itens são completamente insuficientes, de qualidade inferior, tem diminuído a qualidade, são fora dos padrões. A repetição do mesmo item várias vezes na mesma semana, né? Já teve semana de ter 3 vezes açúcar queimado com leite, né? 3 vezes na mesma semana. Essa bolachinha aí, esse biscoitinho que a Érica mostrou, esse trequinho frito aí, já teve vez de ser a semana inteira, mais de uma semana, só isso, oferecido para as escolas. Então, não há como você colocar isso no projeto, a não ser o que lá no MIOT tem sido feito, é a discussão disso, da inadequação dessas questões, e colocando os alunos e o conselho das escolas para fazer parte dessa fiscalização. A preparação dos alimentos, que é uma forma, também tem sido, muitas vezes, de uma forma muito distante da cultura alimentar das crianças. Então, é preciso inovar, é preciso fazer com que as crianças aprendam, as crianças e os adolescentes aprendam a incluir na sua dieta outros tipos de alimento, mas isso não é de um minuto para o outro, não vira milagre. Não dá para dizer para as crianças que eles vão aprender a comer lentilha de uma hora para outra. Não vão, entendeu? Grão de bico de uma hora para outra. Não vão. Tem que ter processo gradativo. Isso já vinha acontecendo, né? Tanto que teve experiência de carne diferente, carne de ema, por exemplo. Teve coisas diferentes para o cardápio das crianças, mas era orientado a preparação de um jeito que podia ser absorvido pelas crianças. Por exemplo, peixe. As crianças não comem aquele peixe molho. Ele cheira a escola inteira, que as pessoas têm vontade de vomitar no final de 2 horas de cozimento do peixe. Até nós, que estamos lá trabalhando, quando é peixe, a gente fala, meu Deus, será que não tem um trabalho externo para eu fazer hoje? Né? Então, assim, o peixe vai para a mesa e depois vai para o lixo. É isso que acontece com esse alimento. Isso é desperdício de dinheiro. Então, é preciso comer peixe? Sim. De que forma? Eu mesmo, lá na escola, nós fizemos com as cozinheiras umas criações lá de peixes diferentes que as crianças comeram e elogiaram. E não foi frito, não foi inadequado. Bom, eu vou
mais 2 itens que eu quero destacar aqui, que é o seguinte: é preciso que a alimentação tenha um projeto, uma ação social, política e social, de fato acontecendo, com a participação das pessoas. Agora, isso não está acontecendo. E a desculpa está sendo que é pontual, e, além disso, a desculpa do prefeito Jonas Donizete é que nós estamos em crise, que a crise é nacional, que estamos num momento de crise. E o que nós estamos vendo, na verdade, é uma ingerência do recurso público. Nós temos uma administração da cidade que não soube fazer escolhas, e fez escolha de comprar coisas que poderiam ser em período de crise. O que é que a gente faz na casa da gente? A gente diz, bom, eu vou comprar sofá novo, televisão nova, vou, né, fazer viagem. Não vou. Eu vou ver o que eu preciso das primeiras necessidades, o que é mais importante. Isso não foi feito na cidade de Campinas. Então, nós estamos vivendo cotidianamente, nós, diretores de escola, recebendo coisas que a gente não pediu para comprar. Recentemente, palestra contratada por uma pessoa, por um período da manhã, foi contratado pagando R$30 mil, e o outro R$15 mil, para o mesmo dia, para a mesma manhã, para a formação. Ora, faça-me o favor. Então, nós não temos problema de dinheiro em Campinas. Nós temos problema de falta de capacidade de gerenciar o recurso, que não é muito, mas é bastante significativo. Vou terminar, me desculpem ter alongado, mas eu acho que era importante colocar essas questões aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer as presenças aqui, né, agradecer ao público que veio, as contribuições que foram feitas, e dizer o seguinte: a gente está num trabalho para tentar, de fato, qualificar a merenda escolar da cidade. Acho que a primeira coisa que foi muito importante é a gente desmentir, efetivamente, essa afirmação da prefeitura de que se trata de um problema pontual. Essa é uma resposta fácil, uma resposta que fica parecendo, de fato, que não há um problema, há um desejo político de desgastar o governo, qualquer coisa assim. Mas, na verdade, quando a gente tem problemas pontuais todos os dias, nós não estamos tendo problemas pontuais, nós estamos tendo uma crise, né, numa política pública que está afetando muito as pessoas. Eu acho que essa é uma questão que tem que ficar clara, porque não dá para a gente admitir essas respostas que não são verdadeiras. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que finalizar aqui trazendo é que essa questão da alimentação escolar afeta diretamente uma quantidade imensa de pessoas. A gente recebe muitas denúncias, muitas comunicações de muita gente que não pôde estar aqui, inclusive pelas redes sociais, por e-mail e tal. Então, para nós está muito claro o quanto que essa é uma demanda relevante, importante, que precisa ser trabalhada para que a gente possa, de fato, melhorar a alimentação escolar na cidade, né? Evitar esse processo de sucateamento. A gente considera que essa é uma daquelas questões que são inegociáveis, que não se pode sucatear e desmontar uma questão com uma política pública como essa. Tem várias políticas públicas que, no momento de crise, vão sofrer. Essa não pode ser uma delas. Então, a gente pede para quem nos assiste, para quem está aqui, que a gente possa continuar esse debate, né? A gente está com os nossos espaços de redes sociais, a gente está aberto para receber todas as questões, as denúncias, e para continuar conversando. Quem quiser que a gente vá às escolas, que a gente converse, que a gente presencie o que está acontecendo, é só entrar em contato com a gente está aberto, né? Não sou só eu, tem outros vereadores e vereadoras que estão aí interessados e dispostos a fazer esse debate. Eu acho que, a partir daí, a gente vai construindo, de fato, um contexto que não vai mais permitir que a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal se exima de algo que é tão grave e que é integralmente sua responsabilidade. Muito obrigado, então, e agora a gente continua com a sessão ordinária da Câmara. A gente
conversa agora com o vereador Pedro Tourinho, que mediou esse debate sobre a questão da merenda aqui em Campinas. Tourinho, de uma forma resumida, o que dá para tirar desse debate? O que dá para tirar é que nós temos uma crise grave, importante na alimentação escolar, aquilo que é um direito e que é um fator que determina a qualidade da nutrição das nossas crianças está em risco nesse momento. A prefeitura afirma de forma recorrente que se trata de um problema pontual, mas isso não é verdade. O que existe é um processo de sucateamento da nossa merenda, de empobrecimento da oferta nutricional, da qualidade do que está sendo oferecido, enfim, de vários elementos que compõem a alimentação escolar na nossa cidade e que, em última instância, são um ataque ao futuro dos nossos jovens, porque a gente sabe que uma alimentação, uma nutrição adequada é parte fundamental do desenvolvimento dos jovens em todos os aspectos, cognitivo, os aspectos físicos todos, a possibilidade aí de aproveitar melhor a educação que recebe, enfim, toda a perspectiva de desenvolvimento das crianças fica prejudicada por um déficit nutricional. Tá, já, vereador, muito obrigado. Eu que agradeço e peço para quem nos assiste para dialogar com seus vereadores para pedir que assinem o pedido de abertura da CPI da merenda escolar que eu propus aqui. Até o momento, somente eu, que sou o autor, o vereador Carlão do PT, o vereador Gustavo Peta e a vereadora Mariana Conte assinamos esse pedido. A gente pede que dialoguem com os demais vereadores, quem está nos assistindo e fala, vereador, votei em você, assine isso aí porque essa questão tem que ser investigada. Muito obrigado. Já, vereador. Obrigado. Essa foi então a primeira parte da reunião ordinária de hoje. Logo mais, em menos de 10 minutinhos, você acompanha a sessão ordinária ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.